Eleições 2024. Nosso convidado hoje para conversarmos a respeito das eleições de 6 de outubro, o vereador Gabriel Vieira. Gabriel, muito obrigado pela sua presença. Prazer recebê-lo aqui na Folha News. Olá, doutor Oduído, quero agradecer à Folha News pelo espaço, pela oportunidade para a gente poder conversar um pouquinho sobre as eleições municipais e também um pouco do nosso trabalho como vereador. Gabriel, lá em 2020 foi o vereador mais votado. Fez 932 votos. Agora, na eleição de 2024, este resultado não se repetiu. Ao contrário, a sua votação diminuiu de forma significativa e ficou como suplente. Perdeu 570 votos. O que aconteceu, Gabriel, na tua avaliação, para essa diminuição de sua votação? Doutor Oduído, começamos com uma boa pergunta, né? A gente também se perguntou isso por um bom período pós-eleições ali, e a gente está, de certa forma, tentando entender o que é que aconteceu com o vereador Gabriel da Saúde, que não conseguiu, no mínimo, para poder se eleger novamente. Eu tomei o costume, nesse período, de não querer achar culpados, doutor Oduir, que a gente acredita que quando a gente acha um culpado, a gente acaba cometendo um grande erro e, por vezes, até uma certa injustiça. Quem decide é a população. E dentro desse nosso propósito agora, como primeiro suplente, é a gente se colocar à disposição do Partido Progressista, para que a gente possa estar à disposição, na medida do possível, auxiliando o governo novo do Eloir Morona, para tentar ajudar de todas as formas. Afinal de contas, é o prefeito novo que vai ingressar agora na nossa cidade e a gente precisa estar à disposição para poder auxiliar no que for necessário. Até agora não avaliou, então não tem uma avaliação realmente do que sucedeu. Poderia falar em erros, poderia falar em acertos, doutor Oduir. A gente foi um vereador que mais trouxe recursos federais para a cidade. Até então, a gente conseguiu ter 18 projetos de minha autoria aprovados na Câmara de Vereadores. Talvez esses projetos, talvez essas emendas parlamentares que a Tem gente trabalho para apresentar à sociedade. as pessoas não absorveram esse trabalho que a gente fez. Pode ter acontecido das pessoas achar que a gente já estivesse eleito, ou pode achar que a gente não merecesse mais o voto. Tentar encontrar daqui para frente o motivo do porquê que a gente não conseguiu. Mas dentro desse motivo, acho que muito mais se colocando à disposição da sociedade para tentar atender os anseios da melhor forma possível. Entre 2017 e 2020, doutor Oduir, eu fui coordenador de transporte. Ali eu tive um trabalho prestado estando na Secretaria da Saúde. Como vereador, a gente teve um trabalho diferente, que foi captar recurso para atender melhor a saúde de Lagoa Vermelha. E foi assim que a gente realizou os mutirões de exames, foi assim que a gente conseguiu uma van nova para o transporte da saúde, foi assim que a gente conseguiu inaugurar o postão de saúde, foi assim que a gente conseguiu emendas parlamentares para fazer pavimentações de ruas, foi assim que a gente conseguiu benefícios para a agricultura familiar, através da Secretaria Estadual da Agricultura. Foi assim que a gente conseguiu trazer mais recursos para fazer parceria junto ao hospital aqui da cidade, para poder fortalecer o hospital. Então, talvez esse trabalho de buscar recursos para tentar melhorar, talvez distanciou o Gabriel da Saúde das pessoas, mas eu tenho certeza absoluta que as pessoas que foram atendidas dos mutirões de exames, que foram feitas cirurgias também posteriormente, essas pessoas elas foram beneficiadas de certa forma com a participação do Gabriel da Saúde, também com a participação do secretário então Eloir Morona, do nosso prefeito Gustavo Bonotto. É um conjunto entre muitas pessoas que fortaleceram a saúde da nossa cidade. E dentro desse processo eu acredito que as pessoas
entre o Gabriel da Saúde e o trabalho prestado, a gente teve esse distanciamento, não tão próximo do dia a dia como antes era habitual e corriqueiro atendendo na Secretaria de Saúde. Mas como o benefício chegou, né, como você relata, estaria ocorrendo assim uma certa incompreensão do teu eleitorado, Gabriel? Eu acredito que para frente agora, doutor, a gente possa fazer um trabalho de fortalecimento dentro desse trabalho que a gente prestou nesses últimos 4 anos. E vejamos bem, como os primeiros suplentes do Partido Progressista, a gente continuará à disposição. A gente também terá o alcance, junto com a família Kovács, para poder continuar trazendo recursos para a nossa cidade. Então, esse objetivo nosso de continuar com as melhorias do nosso município, a gente entende que vai continuar e a gente tem que ter a proximidade com as pessoas, para que elas vejam, não, o Gabriel agora ele está num trabalho diferente. Ele busca recursos em Brasília, busca os projetos em Porto Alegre, nas secretarias estaduais, para poder fortalecer melhor a nossa cidade. E claro que a gente tem que encontrar outras formas das situações mais próximas também da nossa cidade. E esse propósito a gente vai estar à disposição. As novas opções de candidatos à Câmara de Vereadores também não contribuiu para que a sua votação diminuísse? De certa forma, sim, doutor, porque vejamos bem, eu tive muitos amigos próximos que me ajudaram na última campanha e que nessa optaram por concorrer. E são pessoas maravilhosas, abençoadas, que se colocaram à disposição pedindo voto em meu nome na última eleição. E que agora eles também entenderam que eles mereciam uma oportunidade. E eles foram atrás desse objetivo deles. E eu prontamente apoiei, ajudei dentro do possível, dando sugestões e ideias de campanha. E a gente entende que é uma complexidade cada eleição, né? Cada momento tem a sua importância. E dentro desse processo, doutor, eu particularmente entendi que a gente tem que entender o porquê que as coisas aconteceram e aceitar da melhor forma possível. Mas não ficou chateado com o eleitorado ou você compreende exatamente isso, de que nem sempre se ganha, né? Nem sempre se ganha. Eu aprendi uma coisa com meu pai sempre gostou trabalhou com jogos, né? Então ele sempre disse o não e o perder, você já sai com ele de casa. Você vai em busca da vitória. Se ela não acontecer, a gente tem que ver o que a gente fez de errado, o que aconteceu. Talvez a política também a gente precisa de sorte. E talvez a minha sorte não estivesse num nível tão aceitável para a gente poder repetir uma boa votação. Talvez, se tivesse apenas um candidato progressista da área da saúde, essa pessoa poderia ser melhor beneficiada na captação de votos e não ter talvez alguma divisão que, de certa forma, acabou prejudicando tanto eu como o candidato Caliano, por exemplo, que concorreu na saúde. Então, e ficou uma situação bem dividida entre ambos ali. Então, acredito que para frente, nas próximas eleições, a sugestão até que a gente deu para o partido, para que priorize um nome de Em cada ca- área da nossa cidade, para que a gente possa ter um alcance maior na captação de votos, dentro dessa dinâmica que tudo pode acontecer, né? Dentro do entendimento progressista, poderia ter a chance e a oportunidade para que ambos os candidatos pudessem fazer uma boa votação. Mas a gente aprendeu dentro do partido que não é possível eleger dois da mesma área, dentro do mesmo quadro de trabalho e, de certa forma, dentro do mesmo grupo de amigos, que assim então a gente sempre teve ali na Secretaria de Saúde. Mas está convicto que não faltou trabalho. Houve outras circunstâncias que fizeram com que a sua votação diminuísse, não, mas não por falta de empenho e trabalho no exercício do seu mandato de vereador. O senhor me fez lembrar uma situação muito importante, vinculada até à própria Folha do Nordeste, doutor Odir. Todos os finais de ano a gente fez um jornal prestando conta do nosso mandato como vereador. E esse jornal foi, em média, 5.000 unidades.
sempre pessoalmente eu fiz questão de levar nas casas das pessoas. Priorizei sempre os bairros, deixando por último o centro. Quando sobrasse as unidades do jornal, a gente pudesse entregar para as pessoas também aqui. Esse jornal sempre estava lá o que que o Gabriel da Saúde havia feito naquele ano trabalhando. Então ali a gente colocou matérias de principais de conquista, de dificuldades, das lutas que a gente estava e a gente foi entregando todo o final de ano. Foi um fato marcante e histórico da nossa cidade. Eu não tenho conhecimento e lembrança de ver um vereador que pudesse ter feito isso anteriormente ou que possa fazer para frente. Mas eu achei que essa ferramenta pudesse ser uma outra forma de proximidade com a nossa população, para que eles pudessem ver o que que o Gabriel está fazendo como vereador. Certo ou errado, no meu entender, ele foi uma forma clara e objetiva, né, para a gente poder fazer. E pretendo, no final desse ano, também repetir essa dose, mesmo não obtendo o êxito, mas sim se colocando à disposição de uma nova forma de interação nesse jornal, para que as pessoas possam analisar todo o cenário do que aconteceu politicamente e que na próxima eleição eu acho que eu preciso dessa oportunidade, doutor. Na próxima eleição, daqui 4 anos, fazer um tira-teima. Uma a gente conseguiu e na outra a gente não conseguiu. Precisamos prestar um trabalho, um serviço sério junto com a nossa sociedade e, dentro desse propósito, se colocar à disposição novamente como candidato. E dentro dessa situação de todo um trabalho prestado, a população vai poder julgar se eu mereço ou não uma oportunidade como vereador. E eu acredito muito nessa estratégia que estou compartilhando com todos aí. Lhe aborreceu muito o resultado? No dia, eu não posso negar, né, doutor? A gente fica chateado, né? Eu fiquei chateado porque eu esperava uma conquista. Eu acreditei que dentro do trabalho que a gente fez ali, eu pudesse ter um alcance. Vou dar um exemplo. Eu tenho um costume de acompanhar todos os embarques da saúde. eh, Todos, é uma forma exagerada de dizer, Uhum. mas sempre que eu posso, eu acompanho o embarque da saúde. E lá a gente vai conversando com as pessoas. Então, entendia, tipo, acompanho o transporte da saúde, está perto da população. Todo final de ano faz uma prestação de contas, entrega o jornal na casa das pessoas, prestando contas do mandato. Consegue trazer bastante recursos de Brasília lá com a família Covatti. Tem projetos aprovados na Câmara de Vereadores de minha autoria que são reflexos para todos da cidade. Então a gente cria uma expectativa com todo esse trabalho, mas a população entendeu que a gente não foi o suficiente, né, para a gente poder alcançar novamente uma votação, não digo alta, né, porque Mas, mas para se eleger, o suficiente para se eleger. Eu tinha uma meta, sendo bem sincero, que fizesse 500 votos, já é uma baita votação. E a gente faltou, dentro da minha projeção, faltou 208 votos para a gente conseguir atingir esse objetivo. Gabriel, a Câmara de Vereadores futura demonstrou uma renovação bastante expressiva em relação à composição da Câmara que está findando o seu mandato. E a gente ouviu durante o ano algumas críticas à Câmara de Vereadores por alguns acontecimentos, algumas discussões dentro do Poder Legislativo. Isso pode ter respingado também na sua candidatura à reeleição? Acredito que sim, né? E repercutiu para os 11 vereadores, de Sim. certa forma, né? Porque quando a gente fala da Câmara de Vereadores dentro de processos, ah, muitas vezes a maldade de alguns vereadores em distorcer fatos acaba colocando todo mundo dentro do mesmo saco. E Uhum. para a população, às vezes, poder identificar quem fez alguma coisa errada e quem fez certo, acaba, de certa forma, prejudicando. E o resultado foi nas urnas. Mudou, se não me falha a memória, 7 vereadores de 11. Então acabou entrando todo mundo na mesma situação. Então eu sempre costumo dizer, em 2023 eu fui presidente da Câmara de Vereadores.
Eu, pessoalmente, fui no rádio, em ambas as rádios da nossa cidade, fazer um pedido para que a população acompanhasse, se fizesse presente nas sessões. E posso repetir isso aqui, para que para frente, nos próximos 4 anos, a população se faça presente nas sessões, acompanhe os bastidores, principalmente, e as intenções de cada vereador, do que eles estão propondo e quais são as artimanhas. E muitas vezes alguns candidatos, que digo, a minoria, tem alguns maldosos que costumam fazer armadilhas para poder confundir a cabeça da população. Essas pessoas maldosas diminuíram na Câmara para o próximo cenário. E espero, do fundo do meu coração, que para frente a gente não tenha mais casos na Câmara de Vereadores que aconteceram nesses últimos 4 anos, que eu acho que ninguém ganha nada, muito pelo contrário, se prejudica bastante. E dentro da nossa sociedade, todo mundo se conhece. Eu sei de quem eu sou filho, eu sei de quem que a outra pessoa é filha, sempre tem uma proximidade. E eu costumo dizer que esse mundo ele não gira, ele vira cambalhota numa velocidade incrível. E mais cedo ou mais tarde as verdades e mentiras sempre vêm à tona e a população sempre faz o filtro ou do arrependimento ou da certeza do que pensava a respeito dos fatos que ocorreram. Já é então um pré-candidato para 2028. Pré-candidato oficialmente, já aqui no Folha News daqui da nossa cidade. E qual é a tua estratégia para fugir desses fatos que nós analisamos contigo aqui, que resultou nesta diminuição de sua votação? Acredito que fazer uma proximidade com a população mais, de uma forma mais ah, contínua. Não ser um vereador que apareça, faça as coisas e aí depois trabalhe, né? Como a gente optou por trabalhar nos bastidores e trazer a informação para as pessoas. Fazer que com a sociedade participe junto dos projetos que a gente tenha para fazer para frente. Envolver a sociedade, fazer ela decidir para onde deve vir, por exemplo, os recursos que a gente tanto buscou e vai continuar buscando com a família Kovács. Fazer elas decidirem o que elas querem de melhor para a nossa cidade, para que elas possam ver futuramente. O recurso de 2025 veio tanto para a saúde. Tem uma área da população aqui que entende que é para ser usado para mutirões de exames. Eu com certeza vou apresentar lá para o Morona. Morona, a gente fez um trabalho no bairro Gaúcho, no bairro Medianeira, no bairro Suzana, enfim, em todos os bairros, pegar o número o máximo possível de participações de cada bairro e levar para ele no levantamento. Olha, nossa população entende que a gente deve usar a emenda parlamentar para tal finalidade dentro da saúde, ou de infraestrutura, de pavimentações de rua, ou de assistência, de programas que tem da agricultura familiar, por exemplo, ir até o interior, buscar fomentos dentro da agricultura familiar para poder fortalecer as estradas vicinais do nosso município. Agora a gente sabe que tem o britamento, mas além do britamento, o que a gente pode fomentar para que eles tenham uma melhor, melhor escoação dos produtos da nossa região? O que mais que a gente precisa para que novos estandes estejam da agricultura familiar lá na Expo Inter, que a gente já teve um reflexo tão grande dessa última Expo Inter, que teve a agricultura familiar lagoense participando, ou de repente, o Gabriel deve buscar um centro de atendimento para autista. Gabriel, acho que a gente precisa ter, antes do centro de atendimento para autista, eu acho que as mães, os pais precisam ter um encaminhamento mais ágil para ter um diagnóstico, que é o maior desafio para quem é autista ou tem TDAH, entre outras. Eu não tenho conhecimento de tudo isso, mas a gente pode ser o porta-voz de quem conhece para a gente poder lutar. Então, são situações, mas eu só vou descobrir isso se eu ouvir a população. Dessa forma que a gente está se colocando à disposição a partir de 2025. E o futuro do Gabriel na sua atividade do dia a dia continuará na política? Há expectativa de participar do futuro governo ou, na condição de primeiro suplente, talvez voltar ao legislativo? Qual é a tua expectativa?
Nós temos três situações, doutor Aldoir. Estamos, né, como primeiro suplente progressista, à disposição do partido para ingressar na Câmara de Vereadores ao momento que nos chamarem. A segunda possibilidade é a gente retornar a trabalhar na Secretaria da Saúde. E a terceira seria numa função de um cargo a nível federal, estadual, para a gente poder auxiliar não só o município de Lagoa Vermelha, mas também os municípios da região. Então a gente está analisando bem essas três situações e acreditamos que até antes do Natal a gente possa ter uma definição e pode ter certeza que a Folha do Nordeste, a Folha News, será uma das primeiras a saber da decisão que a gente tomou. Vamos falar um pouquinho agora sobre a eleição da majoritária para prefeito. Opa, vamos lá. É, se a sua votação não foi a esperada, e a diferença de votos obtido pela coligação vencedora com o Morona era esperada? Olha, eu acredito que ninguém imaginava no início, mas eu tenho uma definição que quando o Morona e o Alessandro começaram a visitar as famílias dos bairros da nossa cidade e puderam ver nos olhos deles e ouvir as propostas que eles transmitiram para a nossa população, puderam ter a certeza que ali estavam pessoas sérias, que tinham pessoas comprometidas e que não estavam pensando em fazer maldade para os outros. Eles estavam pensando no futuro da nossa cidade através das propostas de campanha. No decorrer desse período, foi se notando que havia uma discrepância entre a diferença muito grande de pessoas que já manifestavam o voto para o Moroni e para o Alessandro dos demais candidatos que estavam concorrendo. Claro que os demais também são pessoas sérias que também querem o melhor da nossa cidade, mas eu vi, e a gente é de conhecimento da população, que alguns optaram por fazer ataques e denúncias, e essa política a população não aguenta mais, né? É desgastante, é ruim, e até se eles não mudarem, os partidos vão acabar sofrendo com o futuro também. É só a gente analisar a nível federal, as siglas partidárias, o quanto que elas vêm diminuindo de número de prefeitos a nível federal e estadual. E dentro desse cenário, o Partido Progressista sempre foi um partido muito forte, sempre muito atuante. Então, o nosso município, desde a antiga Arena, ela tem uma história dentro do nosso município. Então as pessoas sabem. A gente esteve um período muito grande fora também, né? E o Gustavo abriu a porteira de novo, como a gente costuma dizer, né? E está abrindo espaço para novas lideranças que ele mesmo conseguiu transformar no seu mandato desses 8 anos. O Eloir Moroni é um deles. Eu trabalhei com ele 3 anos como coordenador de transporte. Conheci a pessoa dele, a gente teve uma convivência diária. É uma pessoa maravilhosa, tem um coração enorme. É uma pessoa que vem e te abraça e sente com você a tua dificuldade e sempre tenta buscar alternativas para o futuro melhor. E esse foi o principal fator, doutor Alduírio, que as pessoas sentiram no Morona, sentiram no Alessandro, e a gente espera do fundo do coração que eles possam fazer um ótimo trabalho, que consigam colocar em prática todas as propostas que eles colocaram à disposição dos eleitores. A gente sabe que a nível federal, e reflete muito num paralelo da nossa conversa, quando a gente fala, falar de Brasília não tem nada a ver com o nosso município. Tem a ver sim. Se lá não tiver o recurso necessário dos ministérios, subsequente para as secretarias estaduais, subsequente para as secretarias municipais, não interessa se você vai ter arrecadação ou não, se o dinheiro não vir depois para, para essas secretarias, o município não desenvolve, não gira e sofre. E o cenário hoje para 2025, a nível federal, não é muito bom, doutor. Eu estive na última semana em Brasília. E o cenário orçamentário para o ano que vem é quase uma terra arrasada. Então, consequência de uma má administração desses 2 últimos anos. Porque você teve 2 anos para fazer um trabalho. E a gente sabe que muitas situações vinha com superávit, sabe que outras também tinha déficit, mas dentro desse processo
principalmente para o corte absurdo na área da saúde, da educação e da assistência social, vai refletir nos municípios menores a partir de março, abril de 2025. E os prefeitos vão ter que se virar nos 30. E a gente espera que, dentro de todo esse contexto, as pessoas possam ter a sensibilidade de entender que o município, ele hoje em dia, ele é uma grande vítima do Estado e da União. O dia que a gente vê uma mudança da arrecadação de cada município que possa se fortalecer primeiro, para depois repassar as arrecadações de impostos para o Estado e para a União, vai ser um grande marco. É um sonho que eu estou dizendo, mas dentro da realidade que o município repassa para tudo do Estado e da União, para na hora de voltar esses recursos vai ser uma grande dificuldade. E isso vai refletir. Vou citar um exemplo muito corriqueiro da minha área, que eu acompanho diariamente. Uma pessoa vai lá encaminhar um exame de tomografia, é competência da Secretaria de Saúde do Estado. Demora 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente busca emenda parlamentar para acelerar esse processo, para a pessoa fazer antes, para não ficar dependendo da fila do Estado. Por que, que o Estado demora tanto? Porque é muita gente e não tem dinheiro para atender. Por que, que o Estado não tem muito dinheiro? Porque a arrecadação não está sendo suficiente e o repasse do Estado não tá, da União não está sendo suficiente para o Estado atender as demandas que tem. Então, se o município não entra em ação nessa hora, na área da saúde, a população sofre muito mais. E a gente pode analisar no qualquer telejornal de qualquer emissor. Sempre tem casos de saúde, casos absurdos que a gente acompanha, de famílias, de pessoas que estão sofrendo no limite do limite, onde muitas vezes não tem condições financeiras de pagar um exame. E sim, volto a dizer, quando a gente se fala de política em Brasília, reflete no município onde a gente vive. A gente, eu falei até na última vez que na tribuna da Câmara de Vereadores, que a gente precisa acordar definitivamente para as eleições a nível de estado e a nível federal. Escolher bem o deputado estadual, escolher bem o deputado federal, escolher bem o senador. Agora a gente vai votar para 2 senadores. Escolher bem o governante do nosso estado e o presidente da República. A gente vê muitos casos e parece que não muda. Eu acompanho política não faz muito tempo, mas eu sempre acompanhei junto com meu tio Rosalino. A gente sempre fez campanhas para deputados federais. Existem os deputados que ajudam o município e não conseguem fazer uma boa votação, mas vem lá o Beltrano da vida, que ninguém nunca viu, e quando a gente olha no final da apuração dos votos, fez 600, 700, 800 votos. E a gente nunca viu essa pessoa, nunca viu ela, e ela acaba tirando o voto de outras pessoas. E vamos citar nomes. Nós temos um deputado estadual que é da nossa cidade, que é o Ronaldo Santini. Um cara que merece todo o maior número possível de votos, ele merece. Mesmo que a pessoa não goste dele, mas teria que votar nele, porque é da nossa terra, teria que ajudar para que ele pudesse ter mais força, para que pudesse ajudar mais pessoas, para que ele já ajuda tanto o nosso município, né? Mas que ele possa se fortalecer, ajudar muito mais. Nós temos a família Covatti, que é do deputado da família Covatti que mais destina recursos federais aqui para o município. Essa família Covatti também precisa de um apoio muito grande. Tem senador, o Heinz, que é o que mais destina recurso. Nós temos o Mourão, que agora destinou um recurso para nós. Nós temos o Paulo Paim, que a cada 2 anos manda um recurso para nós. Espera aí um pouquinho. Vamos, de repente, tentar, de alguma forma, transmitir isso para as pessoas, para que elas possam ver realmente, opa, é por aí mesmo. Votei no Beltrano lá que não aconteceu nada, mas eu tenho aqui o pessoal que sempre está fazendo e eu não posso dar uma oportunidade para eles. Ah, eu não gosto dele, tudo bem, é um direito que tem, mas vou votar porque é daqui. Indiretamente vai estar ajudando.
Poderia se pensar assim, até uma sugestão dentro da nossa conversa para que as pessoas possam entender. Temos o Sanderson, que é um deputado federal que destina recurso, tem o Cherini, que é outro deputado que destina recurso, tem o Marcelo Moraes, a Anne Ortiz, deixa eu ver qual outro deputado federal que destina para cá, o Luciano Azevedo, que é da região, o Busato, que está próximo. Eu dei uma opção, 10 nomes aí brincando, né, doutor? Que a gente pode se trabalhar, mas ver outras pessoas que nunca fizeram nada, que às vezes a gente sabe que não vai, às vezes, ter o alcance. Um deputado federal precisa fazer mais de 100 mil votos para se eleger. E dá com pouco 500 de um lugar, 500 de outro. Acaba tirando a eleição de uma pessoa que está trabalhando, que está ajudando, que está propondo, que está lá ativo no Congresso Nacional, que está defendendo os interesses, é o nosso porta-voz, assim como o vereador é, o prefeito é. A gente quer o melhor, a gente quer desenvolvimento, a gente não quer mais saber daquelas roubalheiras, aquelas coisas que tinha antes. A gente quer oportunidade para trabalho. Gabriel, vamos encaminhar o encerramento desta nossa conversa falando sobre as perspectivas do futuro governo do Eloir Morona. Você acha que o fato da oposição ter saído desse pleito bastante enfraquecida vai facilitar para que o candidato não prefeito eleito Morona execute seus projetos? Olha, eu acredito que os partidos que não conseguiram o seu êxito nas eleições, eles possam encaminhar daqui para frente como uma reestruturação. E acredito muito que eles possam mudar a forma de pensar a política local nossa. E dentro desse conceito ali, eu acredito que a responsabilidade do Morona é muito maior. Quando parece que está tudo favorável, tem 8 vereadores de situação que foram eleitos, teoricamente teria só 3 vereadores de oposição. Eu acho que é uma grande armadilha para não conseguir realizar um bom trabalho. Então, eu sou muito desconfiado por natureza. E acredito que se o Morona for nesse caminho, será uma grande armadilha. Eu acho que ele deve fazer um trabalho transparente. Eu acho que se ele puxar todos os vereadores para o lado dele, para que eles possam participar, dando sugestões, alternativas, eu acho que ele pode ter uma grande conquista ao final da sua jornada. Eu não sei se é do interesse dele depois querer reeleição ou não, mas eu acredito muito, conhecendo o pouco que eu conheço o Morona, se ele trouxer para eles os 11 vereadores, ele pode ter um grande mandato. Se começar a acreditar que está tudo fácil, daí eu acredito que é uma grande armadilha para infelicidade. Gabriel, muito obrigado pela sua gentileza de nos conceder esta entrevista. Doutor Alduir, agradeço o espaço, desejo vida longa ao podcast aí da Folha News aí, uma tendência que a gente tem a nível nacional. Fico feliz de ter essa relevância. A Folha do Nordeste é um grupo forte, constituído no nosso município aí há mais de 30 anos. Desejo saúde a todos e muito obrigado pelo convite aí. Estamos à disposição para futuras conversas aí da nossa sociedade. Conversamos com o vereador Gabriel Vieira.